Bienvenidos al webinar. Comenzaremos con unas breves Olá, instrucciones. bem-vindos ao Este webinar e vamos webinar começar se com impartirá en algumas español. Sin instruções. embargo, Esse habrá webinar interpretación simultánea vai en ser inglés al apresentado portugués em espanhol, mas durante vamos toda ter la sesión. interpretação Para simultânea em seleccionar su inglês e idioma português preferido, durante toda a encontrará sessão. un E para icono selecionar o correspondiente de un globo idioma terráqueo en el menú preferido, inferior de su vocês vão no pantalla. Haga símbolo clic en do él globo da para ver las Terra, na tres parte opciones de idioma inferior, y elija clique la que para sea de su aparecer as preferencia. opções de idioma Para e mejorar la eleja calidad a de la de sua interpretación, preferência. si está Para escuchando melhorar a ese webinar qualidade da en portugués o en interpretação, inglés, vocês seleccione la se opción vocês decidirem, quando Silenciar audio decidirem se vão ouvir original em en el inglês menú. Esto ou garantizará português, una mejor vocês devem experiencia de eliminar o transmisión. áudio original no menu. Ahora Isso vai invitamos a melhorar a Janet Guilherme, experiência directora da ejecutiva de audição. FIFARMA, quien E dará agora inicio al vamos webinar con las ouvir palabras de bienvenida. a Que diretora disfruten la sesión. executiva da FIFARMA para dar as boas-vindas. Gracias, Laura. Y bueno, Muito muy obrigada, bienvenidos todos. Laura, e a Buenos todos. Sejam días muito a todos los que están bem-vindos. Bom conectados en este dia a momento. todos que estão Hoy nos conectados neste reunimos para momento. conmemorar el Día Hoje a Internacional gente de se las reúne Enfermedades para Raras, comemorar o Dia una fecha Internacional das muy Doenças importante que Raras, nos invita a uma reflexionar data muito sobre el importante que impacto nos convida a profundo que esta refletir condición sobre tiene o en la vida de impacto millones de profundo que personas y de sus afeta as familias. Detrás condições de cada em diagnóstico hay una milhões de historia de pessoas e lucha, suas de famílias. resiliencia, Por trás pero de también de cada esperanza. diagnóstico tem uma história Y de estamos luta, convencidos que resiliência es e nuestro esperança. deber E como estamos sociedad garantizar que convencidos que o estas nosso voces dever como sean escuchadas. sociedade é Sé que a veces cuando garantir no que vivimos de essas cerca vozes estas sejam realidades puede ouvidas. ser Quando a gente difícil não entender vive de cómo perto podemos essa contribuir, realidade, a gente pero el sabe cambio como é comienza con el difícil contribuir, conocimiento y certo? con la Mas voluntad a de actuar. mudança En começa com o FIFARMA lo que conhecimento e a intentamos es vontade de trabajar para atuar. generar Na FIFARMA, o que evidencia a que nos gente ayude a faz? A comprender gente mejor tenta estas trabalhar a enfermedades evidência y e a promover compreender melhor soluciones essas que doenças e a marquen la diferencia. promover Y por soluções que eso marcam a hoy queremos diferença. compartir con ustedes los E por resultados isso, del hoje FIFARMA queremos Weight Indicator, compartilhar un com estudio vocês o que resultado da IQVIA FIFARMA ha Weight desarrollado por Indicator. varios É años um para estudo que FIFARMA. IQVIA Esta vem investigación desenvolvendo mide los há tiempos um de tempo acceso a através da medicamentos genéricos en FIFARMA. América Ela Latina tem y en su muitos última acessos sobre edición os medicamentos na amplió su América alcance Latina para e na incluir última 10 edição países y ampliou o 5 áreas alcance para terapéuticas. Por incluir supuesto, 10 países e enfermedades raras ha 5 estado áreas desde el principio y se terapêuticas. ha E mantenido en claro, este as estudio. doenças raras está Los aí datos desde que o começo. presentamos o que E os presentaremos dados que hoy vamos son apresentar datos hoje importantes, são dados necesarios muito para poder importantes abrir e necessários conversaciones para sobre cómo poder acelerar el ter acceso a la innovación en conversações de enfermedades como raras y acelerar mejorar o la calidad acesso a de vida de inovações das quienes doenças las raras e padecen. melhorar a La qualidade de presentación de vida de hoy quem estará as a tem. cargo de André O Balalay, convite de de nuestra hoje consultora vai IQVIA, estar quien para ha André liderado en estos Balalei, que años é el um desarrollo dos de este subdiretores proyecto. de Y IQVIA, posteriormente que tendremos una desenvolveu conversación esses moderada projetos, e por, vamos ter por Víctor também uma Nascimento, co-chair del conversação que Grupo de vai Reflexión e ser Innovación de moderada FIFARMA por y director Vitor, que senior também é de acceso al diretor mercado general de sênior de Latam en acesso J&J, para o Johnson mercado Johnson. da Latam de Y a mí Johnson para acompañar en Johnson. el panel, un E panel também vão nos maravilloso, acompanhar pues un no panel que nos painel, ayudará a que é um mirar el tema desde painel varias perspectivas. maravilhoso que vai Tendremos a nos Alicia ajudar García um de Perú, tema. Temos a presidenta de la Alicia Sociedad Garcia do Latina Peru, que de é presidente Hipertensión da Pulmonar, Sociedade Latina de vocera del Hipertensão colectivo de Pulmonar, pacientes é Importan voceira y do directora coletivo de de proyectos de la pacientes ONG Importam e diretora de Japan Catla. projetos da Tendremos también da a María ONG Antonieta Román, Lapan Catla. mexicana, Também vamos ter líder conosco regional de Maria Antonieta políticas Roman, regulatorias do para mercados México, líder emergentes regional en de Latam políticas de regulatórias para Novartis. mercados También emergentes tendremos a na Diego América Gil de Latina, da Colombia, Novartis, director e ejecutivo vamos de ter o FECOED Diego y Gil, da presidente de Colômbia, diretor IRCAL, executivo da que es FECOER la e Asociación de presidente da Enfermedades Raras en el IRCAL, Caribe que y América é a Latina. Associação das Y Doenças finalmente Raras a do Amelia Caribe e da Riggi, de América Latina. Argentina, E, directora general de finalmente, la a Universidad del Amília Rigg, Paciente da y Japan. Argentina, diretora-geral da Universidade Juntos do tenemos la Paciente e da gran Família. intención de analizar los Juntos, resultados temos y a las barreras que intenção de aún analisar os existen en los tiempos de resultados e as acceso a los barreiras que ainda existem tratamientos a para o tratamientos acesso en estas desses enfermedades. tratamentos. Yo de verdad que agradezco a todos por Eu, estar de aquí. verdade, Espero agradeço a todos por que este estarem espacio aqui sea un hoje. espacio y una Espero que oportunidad esse para espaço aprender, seja um para espaço e oportunidade para sensibilizarnos y sobre todo para aprender, encontrar nos formas en las que sensibilizar e, desde nuestros sobretudo, para distintos roles encontrar podemos hacer formas la que, diferencia. desde nossos Las diferentes personas que viven con papéis, enfermedades possamos raras fazer a nos enseñan cada diferença. día As sobre valentía pessoas y com a perseverancia. doença Y por rara supuesto, nos personas ensina muy diariamente cercanas a sobre quienes valentia e les es tan perseverança. Eu importante tenho estar pessoas muito presentes en sus próximas vidas que y padecem obviamente dessas tomar doenças, e é responsabilidad muito desde el rol importante que cada uno estar presente tiene en nas la tarea suas y que implica vidas. E é una muito mejor calidad importante de vida ver hacia el dentro do futuro. nosso papel Ahora o le que doy la podemos fazer palabra para a que essas André pessoas tenham a Balalay, sin melhor mucho más,
oportunidade no futuro. Agora vou passar a palavra para o André Balalai para fazer a apresentação do dia e que vai abrir também esse espaço. André, por favor, apresentação. Graças, Janet. Obrigada, Janete. Eu vou compartilhar a minha tela. Yes.
¿Miran mi pantalla? Já Súper. podem ver a minha Bueno, tela, pessoal? Ok, então, primeiro, excelente. muchas gracias, Janet, Muito obrigada a pela todos. invitación y por la oportunidad de Obrigado, presentar Janete, una vez pelo más este estudio. convite e mais uma Bueno, vez por por poder cuestión del apresentar tiempo, esse me estudo. voy Por a caminar un poco causa más do rápido, tempo, pero eu vou apresentar um pouco ¿cómo mais empezamos? rápido, Entonces, ok? Então, como el a Wake gente Indicator es un estudio começou? que A se, Wake se Indicator hizo é um en estudo FIFARMA, que ya foi estamos en el feito tercer pela año, caminando para el FIFARMA, cuarto, já estamos no y terceiro, caminhando para o en una quarto alianza ano. con IQVIA y E también con otras fazemos isso asociaciones em aliança com a IQVIA de fabricantes e com locales outras en los 10 associações e países de fábricas nos Latinoamérica 10 que países da ahora América el estudio Latina tiene. que Bueno, já tem isso. entonces, ¿qué, Bom, qué, qué vamos a medir en este estudio? o que nós Principalmente, vamos medir son nesse cuatro estudo? indicadores Principalmente, são principales. 4 Uno, el indicadores tiempo de principais. disponibilidad. O Entonces, primeiro é o aquí tempo puedo de estar hablando cuánto disponibilidade. Então, tiempo aqui vamos se começar toma para tomar falando los de medicamentos. quanto tempo se Y ahí, leva para este año tenemos el se estudio toma para os enfermedades huérfanas, oncología medicamentos. y Esse ano cardiovascular temos e estudo inflamación. para doenças órfãs, Pero aquí vamos a hacer cardiologia, una vascular comparación e entre lo informação. E que aqui tenemos vamos en fazer uma promedio regional comparação no con que lo que nós dice temos la numa OMS. média Entonces, regional. comparamos cuánto tiempo Então, nós es el tiempo colaboramos e vemos la em aprobación de relação ao FDA tempo. É o alemán tempo, y la relaciona aqui o aprobación tempo da FDA e local a en los países. aprovação local de Las cada tasas de país. disponibilidad, As taxas estamos de hablando de que disponibilidade, estamos falando el punto de sobre acceso. Y o entonces, ponto eso es de importante cuando acesso. hablamos de Isso é muito disponibilidad, es importante hablamos de para a gente acceso, ver do reembolso, trabalho de principalmente a nível disponibilidade, mas que nacional. tudo é o acesso Después, reembolso, la principalmente a nível a través del nacional. tiempo, entonces, Depois nós temos a cuánto disponibilidade después de durante o aprobada tempo, localmente, depois de aprovada cuántos años localmente, y cuál la quantos tasa anos e de qual é promedio a de aprobación taxa e o de promédio acceso a través de los de años y de cuánto acesso más tarda. Y durante os finalmente, anos e quanto es tempo el pode indicador nuevo levar, de qual é o mais este año, demorado, e el índice de o mejora. último, o Entonces, índice de melhora. a través de los años, estamos nos quedando los Então, mejores, através estamos na passagem dos avanzando anos, temos que ver a en el nivel de melhora no que disponibilidad de estamos medicamentos. avançando no nível de Entonces, disponibilidade de medicamentos. dentro del estudio, entonces, Dentro desse consideramos estudo, como 10 então, años nós consideramos 10 las moléculas que anos se arrancaron ahí as todas. moléculas que Estamos foram cobrindo aprovadas 80% da nesses população 10 anos. latino-americana nos 10 Estamos países cobrindo e 85% 80% da de todas as população, substâncias 80% ativas. da Então, população como latino-americana e etiología, enfermedades 80% de huérfanas, substâncias ativas, ou inflamación, seja, síndrome de nervioso oncologia, central, doenças órfãs, cardiovascular. inflamação, El tema mudança del estudio, metabólica e uno, es tudo basado en mais. datos, O, entonces todo lo que o hacemos estudo é sobre los datos, baseado em dados, la então gran mayoría que a son públicos, grande maioria también que son estudos são públicos, mas IQVIA também y también temos alguns algunas estudos de las basados na IQVIA e asociaciones também de fábricas locales. associações de Todo lo que está fábricas, hecho acá está alineado con la tudo OMS. Entonces, alinhado com es as como câmaras es una locais. colaboración. Entonces, É uma ninguna colaboração, análisis, nenhuma ningún dato análise, nenhum lo es dado publicado sin que tenga como é esa alineación publicado con FIFARMA, sem pero ter también esse alinhamento con com a las FIFARMA, farmacéuticas. mas Hay também también com la as participación de los outras laboratorios partes locais. y Também tem a por final participação ahí dos hay laboratórios diversos tipos e, de pruebas. para Entonces se va finalizar, al tem sitio de outros FIFARMA, tiene vários no solo la relatórios. presentación Você completa, vai, se você pero vai ao también tenemos FIFARMA, white você vai papers ter não regionales somente a completos. informação completa, mas você vai Eso ter parece outros papers e outras lo más informações importante que locais. E essa estos son parte los aqui é a conceptos que parte tenemos. mais Entonces, importante, são os hay como conceitos que temos. Temos hay como aqui niveles de acceso. Entonces, níveis acceso de no es solo acesso. sí O o no, acesso não é hay somente sim colores, ou ¿no? não, Entonces, mas primero, também el tem que no está cores. aprobado y no está Bom, o disponible primeiro é o en que não rojo, está aprovado e aquello não que son está aprobados pero no disponível em disponibles. vermelho. Entonces, en Tem o general, que se va a foi poner como aprovado e não el bolsillo. disponível. También en algunos países tiene Geralmente é o como Bocil. Alguns países, por exemplo, tipos de têm acceso. Después outros se va a tipos la de acesso. privada, en Depois vamos general, para a en cobertura países como Brasil y privada, Chile, em que tiene geral, como países un como o sistema privado Brasil e o más Chile, largo, que pero têm también um hay sistema en muchos privado países las muito prepagadas. maior, mas em Después hay alguns la disponibilidad países tem limitada, os planos de que en saúde, general e depois falamos da cuesta limitada disponibilidade limitada, en que niveles geralmente geográficos. Solo en está algunas provincias, limitada en a países níveis más grandes como geográficos, México, como somente Brasil, em tiene alguns como lugares de cada países provincia como México ou tiene Brasil. Cada um códigos que son dos estados ou alguma coisa tem específicos, entonces tenha una provincia puede uma, cubrir más algo o mismo en específico. Então, subsistemas, por ejemplo, um como estado vai México cobrir tiene un mais, outros especialista, menos. entonces Por la exemplo, respuesta como o aún no está México tem completa.
leste-oeste, ela não está totalmente completa. E a cor verde é uma disponibilidade ampla, ou seja, que a molécula está incluída a nível nacional. E pode ser, por exemplo, do México, do Brasil, PBS na Colômbia. Cada país tem uma definição específica. Bom, começando com os tempos, a gente também vê aqui que na parte cinza mais clara é o tempo e o país com a bandeira do país. E no cinza mais escuro é porque ele entra em aprovação no país e a disponibilidade. Estamos falando da disponibilidade pública. Vejam que aí, mais ou menos em relação a meses, a média é de 57. Estamos falando mais ou menos de quase 3 anos para que uma molécula fique disponível. Por exemplo, países com uma produção muito maior, como o Brasil, Colômbia, mas tem alguns que são mais rápidos na aprovação, como a Argentina e o Peru. O que é interessante aqui é que a gente está somando os dois. Tem países que se atrasam, tem alguns que são mais rápido, por exemplo, mas o reembolso demora um pouco mais, como o Brasil. Mas tem países que aprovam um pouco mais rápido, por exemplo, como o Chile, mas demora um pouco mais a aprovação e o reembolso nacional. Mas quando fazemos a comparação com as doenças órfãs, no geral, a média da América Latina é um pouco mais longo. Então, em muitos países, principalmente pelo tema de alguns países que têm mecanismos específicos para as doenças raras, que deve ser mais rápido, mas ainda é muito longo. Ele ainda é quase 3 anos. Então, aí dependemos da parte pública e estamos falando, às vezes, de quase 5 anos para que uma molécula esteja disponível nacionalmente para os pacientes. Aqui também falamos das taxas e dos tempos, de quantas moléculas quando estariam disponíveis. É a relação do tempo, é uma questão que tem muita informação. Mas aqui vemos que tem países onde a parte privada demora mais, leva muito tempo para chegar à população. Por exemplo, a Argentina tem um total mais de 143 moléculas, 90 sendo piradas. É muito interessante ver como no Brasil e o México não tem tanta disponibilidade local, total, que é a parte verde, mas tem um grande número de disponibilidade parcial ou mesmo limitada, que é o amarelo, ou mesmo privada. A Colômbia é um caso particular e tem uma aprovação, uma disponibilidade mais ampla, mas ao mesmo tempo leva mais tempo na Colômbia para disponibilidade. E quando a gente vê então os países da América Central ou os países andinos, como o Peru, o Equador, mesmo que a disponibilidade parcial seja maior, o número total de moléculas é menor. Então, por exemplo, tem alguns países andinos que têm mais moléculas aprovadas, e esse é um tema muito interessante para se analisar. Mas quando fazemos a comparação da disponibilidade de doenças órfãs ou a média regional, é muito interessante, porque, em geral, a disponibilidade, a média é muito maior. Se uma parte das doenças órfãs for um pouco mais rápido, a taxa de disponibilidade, então, quantas moléculas estão disponíveis a nível nacional, excluindo o Brasil, todos os países têm uma parte menor, então é muito mais difícil, toma muito mais trabalho, e isso também impacta a vida dos pacientes. Quando miramos através do tempo, essa dispositiva, o que estamos mirando aqui, que nós estamos vendo aqui nesse slide do ano, quando foi aprovada essa molécula na NFA, essas aprovadas em 2014 pela FDA, 62% tem disponibilidade total na América Latina.
Mas aí, quando nós vemos aqui essas moléculas, vejam um pouco que estamos atrasados com a inovação. De tanto esse número que olhamos no slide anterior, a maioria são moléculas muito antigas, de 2014, 2015, de quase 10 anos. Então, quando vemos aqui nos anos, claro que há um tempo entre a aprovação dessa molécula, o tempo de análise. Quando falamos dos últimos 5 anos aqui, as moléculas mais inovadoras não estão disponíveis, quer dizer que isso, essa cor mais escura. Então, é um tema muito importante neste painel, porque estamos aí incluindo inovação ou estamos só trabalhando nesse método que tínhamos já de muitos anos. Aqui se mostra que tem muito a ser feito, porque a inovação real não está disponível na América Latina ainda. E aí, quando comparamos com doenças órfãs, em geral, a média regional de todos esses tipos terapêuticos é maior em quase todos os países, em doenças órfãs. Então, o número, através dos anos, a disponibilidade de doenças órfãs é menor. Então, daí vem a importância esta mensagem para que também se possa compartilhar, para que essa mensagem também possa ser compartilhada e trabalhar nisso, ampliar essa informação quanto a doenças órfãs, que é muito importante. E aqui, para concluir, aqui estamos calculando que estamos no querendo melhor através dos anos. Então, a disponibilidade do ano anterior acá está mejor aqui en este año del estudio, en lo que las moléculas están estamos moviendo. calculando Entonces, por ejemplo, a disponibilidade. una molécula que estaba solo disponible en privado se movió y amplió la disponibilidad para parcial, para total. En lo que esto es un Então, só isto foi nuevo, que fue el primer año. esse foi aqui no primeiro ano, de fato. Foi um pouco impressionante, porque Isso foi muito impressionante, porque somente 12% das moléculas estudadas no ano anterior se moveram. E isso é um número muito pouco. E isso pensando que menos de 15% em termos de acesso em geral. Há muito pouco que tem disponibilidade total. Tem muito pouco de disponibilidade total. Então, nós estamos só incluindo moléculas mais antigas. Estamos ficando cada vez mais atrasados. Essa é uma mensagem muito importante, porque não estamos nos movendo muito rápido. Então, essa inovação ainda não podemos utilizá-la com os pacientes. E quanto às doenças órfãs, é a mesma coisa. Em quase todos os países, o índice de melhoramento para doenças órfãs é muito menor. E aí, finalmente, aqui, em termos dos indicadores, há caminho largo e fragmentado para a disponibilidade. O tema dos indicadores, há um longo caminho e fragmentado, enquanto essa disponibilidade de um tempo que é de mais ou menos 3 anos para aprovação, às vezes até de quase 5 anos. A maioria das doenças órfãs tem acesso a só uma fração. Menos da metade tem algum tipo de disponibilidade. Isso é muito pouco. Os desafios podem ser exacerbados na medida do aumento da inovação. E o que nós vemos aqui com a mesma velocidade que a inovação. Então, cada vez mais, o que habla el backlog se queda mais. Países com os governos na velocidade que é a inovação. Então, finalmente, lento e seguro não sempre ganha a corrida. Somente 12% dessas moléculas podem se mover. E estou falando que esses 12% ficaram. Desses 12%, tem
parcial ou que não estão tem aprovadas e que moléculas que serão ficaram aprovadas. com Há muitos disponibilidade eventos somente parcial. para mim Há é muito muito a ser importante feito, esta discussão é no muito painel, importante principalmente para essa enfermedades raras discussão em nesse um dia painel, tão importante como este. principalmente para E doenças Annette, órfãs num dia tão importante nos como hoje. aconte uma vez mais. E agora eu Muchas passo a gracias, palavra para Andrés. você, Yo creo colega, que uma vez estos mais. son Muito cifras, son obrigada, datos Andrés. Eu digo que que essas são permiten cifras, iniciar são conversaciones. dados que Parte de lo que hacemos en permitem FIFARMA iniciar permanentemente, conversações esto para de tudo tener que fazemos em estudios FIFARMA robustos, es tener permanentemente, datos geralmente que num ayuden estudo a robusto, entender é dónde ter están los dados verdaderos que desafíos. Y ajudem por a eso entender siempre me encanta cuando onde estão presentamos os el POI, verdadeiros ver, digamos, desafios. cuáles son esos Por isso, temas y esos llamados de atención que sempre nos están haciendo a los tentamos sistemas de ver salud quais de são la os temas, región quais são os chamados para de poder atenção que realmente estão seguir fazendo o avanzando. sistema de Yo ahora le doy saúde la palabra a Víctor porque creo que da região para precisamente poder la ir idea es avançando. E tomar agora eu passo a estos palavra ao Victor, datos porque eu acho que para é crear precisamente a ideia aqui una primera é de muchas recolher conversaciones, esses porque hemos tenido dados muchas conversaciones en el pasado, e pero gerar hoy uma surge primeira la de muitas conversación con ocasión conversações. del Día de las Enfermedades Temos tido Raras muitas conversações, y mas hoje, poder de como verdad é o Dia conversar das con Doenças expertos, Raras, conversar con quienes además tienen e información poder más de primera mano, con quienes están cerca a quienes padecen este tipo de enfermedades. Entonces yo realmente creo que va a ser una fazer conversación uma maravillosa. conversação com os Víctor, ya le especialistas, presenté a com Víctor. mais próximos a esse Víctor, tipo de además de doença. ser Então, eu quero que seja co-director uma senior de conversação acceso de maravilhosa. O J&J Victor, eu já Pharmacam, apresentei, es el co-líder de além nuestro de... grupo en FIFARMA de Ele Valor, é o Exceso e co-líder Innovación. do nosso Entonces, grupo Víctor es una persona de muy conocedora de estos FIFARMA temas y seguramente de Valores estará e moderando un Inovação. panel maravilloso. Víctor, por favor, Ele, com bienvenido y certeza, sé que tú vas a estará empezar moderando a um decir tu painel lista. Ya hice maravilhoso. la primera Vitor, presentación muy seja corta, bem-vindo. Eu sei pero que por você favor, vai apresentar aqui the os floor is palestrantes. Já yours. fez uma Víctor. apresentação Muito curtinha, obrigado, mas Janete. Um gosto estar a acá palavra é presente sua. num dia muito importante aos pacientes com Muito obrigada, enfermedade Janete. É um crónica. prazer estar aqui num dia tão Interés importante como por todo o hoje. ecossistema de inovação, Eu incluindo a acho que indústria todo de esse inovação, sistema de todos inovação, a indústria de involucrados nesse inovação e processo, todos os logren envolvidos su neste sueño processo realizado com as soluções veem que seus llegan a nuestros sonhos pacientes. Ahí acabamos de realizados. ver que hay Aí bastantes acabamos de oportunidades ver para que há avançar en bastantes eso y me encanta que oportunidades el para nombre avançar nisso del e painel eu que vamos a gosto entrar muito ahora de es que o nome Transformando do la espera en painel acción, porque se chame seguramente a partir de Transformando estos essa espera datos em Ação, nos porque a partir desses emocionamos a tener dados las que conversaciones con base nós en datos, con base começamos en a información aquelas concreta conversações que com nos base em dados e ayuda a informação aproximar concreta, de las e isso personas nos que ajuda están a nos responsables por aproximar esas das tomas de pessoas decisión que estão y eso nos responsáveis por ayuda essa seguramente a tomada de transmitir la decisão, e confianza, isso la também nos seguridad ajuda de en dónde enquanto a están los confiança na riesgos en segurança este proceso. de onde estão Muy esses bien, gargalos bueno, de en este bloque garrafa. entonces vamos a entrar en nuestra Muito bem, onde estão discusión os problemas? para Então, poder neste escuchar bloco, también vamos entrar nessa discussão partícipes, gente para que poder está ouvir ahí con nosotros, partícipes, teniendo pessoas estas que estão aí conversaciones en el día a conosco, día, desde el lado de los pacientes, como acompañando desde este journey que no es fácil, apanhando de los pacientes que se isso, identifican isso con tudo. estas condiciones, hasta las Isso personas não que é están muito fácil com activamente aqueles teniendo estas pacientes com essas conversaciones, o condições con los e stakeholders de toma aquelas de pessoas que estão decisiones, tendo essas o con las conversações de maneira asociaciones de ativa pacientes, o como expertos en ou las com as enfermedades. Entonces, associações me de... gustaría invitar a nuestro calificado painel y pasaría un poquito por el background de cada uno de ellos para que la audiencia pueda tener claro con quién estamos conversando. ¿Okay? La primera persona que quiero invitar para que se una a nuestro panel es Alicia García. Alicia es contadora de profesión, actualmente es la presidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, integrada por doença. Então, eu 17 gostaria do fundaciones background de de cada um pacientes de deles. Latinoamérica. También es Alô, fundador y olá. vicepresidente de la organización Yapacalpa y representante del colectivo Los Pacientes Importan, integrada por 33 organizaciones de pacientes con enfermedades raras, crónicas, autoinmunes y cáncer de Perú. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros y unirse a este panel. También vamos a tener con Vice-presidente nosotros da María organização Antonieta Román. María Antonieta es e farmacéutica y cuenta con una maestría en representante do ciencias, lleva más de 30 años coletivo en la industria farmacéutica como líder del Comité Regulatorio de la Cámara e tem Suiza um mestrado em Mexicana de ciência Comercio do e Industria. Comitê da Câmara Hace mucho su Suíça trabajo desde Novartis y también como vicepresidenta de la comunicación de directores técnicos de la e Comisión faz de um Directores excelente trabalho em Técnicos del Novartis, Colegio Nacional de diretor técnico Farmacéuticos do y fue Colégio de co-chair del grupo Farmacêuticos de e Reliance en foi FIFARMA. treinador En la do grupo de actualidad Reliance ocupa el em cargo de FIFARMA. directora de políticas Atualmente regulatorias ocupa para América Latina y o Novartis. cargo de diretora para a Muchas América gracias por unirse a Latina. nosotros, Muito María obrigada por Antonieta. unir-se a nós, Maria También Antonieta. tenemos a Diego, Também temos que es aqui o ingeniero Diego, industrial por la que é Universidad engenheiro Javeriana y industrial cuenta con una pela Universidade especialización Javeriana e en tem uma administración y gestión especialização de recursos em humanos. administração e gestão de Además, se recursos desempeñó humanos. como presidente de la Além Asociación Tejido disso, Azul. se desempenhou como Actualmente es presidente director da ejecutivo de la Associação Federación Tecido Colombiana Azul, de Enfermedades Raras, FECOER, y presidente de la Asociación de Enfermedades Raras en el Caribe y América atualmente Latina, ERCOL. Muchas gracias, Diego, por unirse con nosotros.
Por último, me gustaría introducir a Emilia Arrighi, que es doctora en Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma de Diretora Barcelona, executiva especialista da en Associação psicología oncológica Colombiana de y Doenças oncología, Raras y na Master América Latina, Training última com en Chronic Oncologia, Disease Self-Management Program de la Universidad de e Stanford Master de Estados Training Unidos. Su trabajo se ha da centrado en la Universidade detección de las de necesidades de pacientes con enfermedades Stanford, raras. em Estados Unidos. Actualmente Seu es la directora trabalho general y fundadora se de la Universidad del concentra Paciente y la nos, Familia Cáncer nos en pacientes com Barcelona, doenças España. raras. Atualmente é Muchas gracias por diretora estar con nosotros. da Bueno, Universidade bienvenidos. Entonces vamos do a Paciente recordar com sede em cómo ha Barcelona. Muito obrigada por iniciado estar el aqui. panel de Sejam todos discusión. bem-vindos. Voy Então, reduciendo un vamos poquito la velocidad dar para que continuidade. podamos Vamos tener iniciar o más nosso painel de claridad de discussão. las preguntas y de la conversación Eu vou ir que vamos a reduzindo llevar a pouco a cabo ahora. velocidade La para primera poder pregunta que ter me a gustaría extender al conversação. panel sería para Alicia, A primeira pergunta que eu gostaria de representante de la colocar aqui Organización seria de para a Alicia, Pacientes, que é a y después de representante da esta Organização de presentación que Pacientes, vimos de e André, dessa creo que apresentação que podemos tener una ouvimos do André, conversación tal eu vez acho con que base en podemos ter uma evidencias, conversação pero también com escuchar de ti, de baseada em tu evidências, mas experiencia, também ouvir de en você, da sua donde, experiência, cuáles son las barreras que considera más para urgentes ver para onde reducir los são, quais são tiempos as de barreiras espera que en el você considera acceso a mais medicamentos urgente para para enfermedades reduzir o raras, tempo de y espera que no nos acesso a puede dar medicamento para doenças algunos raras, e ejemplos assim desde poder nos tu dar alguns experiencia. Esta exemplos sería la primera desde a pregunta. sua Te dejo experiência. abordarla y Esta después te seria a hago la primeira segunda. pergunta. Eu deixo com você e depois faço uma segunda indagação. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Realmente é importante ter esses encontros de discussão e principalmente que se mostre o que está acontecendo na América Latina, que é o que sempre impulsionamos a partir das organizações de pacientes. Há um marco, há problemas estruturais nos diferentes países, desde essa realização, segmentação, fragmentação, muito mais lento, que deveríamos abordar, e quanto se está trabalhando nesse tema de regulação dessas rotas claras para que possa ter esse acesso a tratamentos inovadores. Isso deve ser priorizado nesse tema de doenças raras e devemos continuar trabalhando no sistema de saúde que nesses problemas que afetam a vários tipos de pacientes em cada categoria. Ao ser um grupo reduzido, parece que não tivesse importância, mas como vocês vai falando, você vai perceber a deterioração da dos pacientes em tudo que é essa abordagem. E sim, você vê que sim, é um problema de saúde pública que deve ser abordado. Por isso, estes marcos, no Peru, por exemplo, até de 2010 para trás, para o ingresso desses medicamentos ou com registros, ou somente registros, demorava mais de 2 a 3 anos. Então, isso espantava também a indústria, porque no ano passado, na lei de doenças raras, estes prazos foram reduzidos, mas que se priorizou tanto câncer como doenças raras para que os registros sejam 45 dias. Isto permitiu que seja mais fácil o ingresso de novas tecnologias inovadoras. Este é o primeiro passo, que são os registros, mas o acesso real para os pacientes enquanto a cobertura, esse é La metodología GRADE es la más adecuada para poder evaluar enfermedades raras. A tecnologia GRADE é a mais indicada para identificar as doenças raras e também, muitas vezes, os especialistas dizem que não, tem que ter uma metodologia diferenciada para poder avaliar essas novas tecnologias. Quanto de data estamos tendo? Quantos dados estão sendo usados, não somente de evidência física, mas clínica também? Quantas dessas podemos intercambiar? E aqui não é somente um trabalho por país, mas nós temos que ver isso num trabalho a nível regional
medicinal, como compartilhar esses dados de evidência clínica, que têm sido os ingressos de tratamento, que sejam mais ágeis e rápidos, que já estão usando a nova tecnologia. Então, por que não usar essa informação também? Porque não tem uma colaboração entre as instituições e também a participação da sociedade civil, que é tão importante em todos os processos. É preciso que a sociedade civil participe não somente com voz e voto, mas com voz, mas também com voz e voto, que se sentem na mesa para ver a tecnologia da saúde, para ver os custos. Um outro tema importante é o orçamento que existe para abordar o tema das doenças raras. Por exemplo, em 2025 foram aprovados 1.200 milhões de sóis para abordar tudo relacionado ao câncer, mas para doenças raras foram aprovados 57 milhões. Então, existe uma grande brecha para atender essa abordagem se você não contar com o orçamento suficiente para implementar essas regulações e que se possa trabalhar numa melhor educação para que você possa criar centros de referências. Tem muitos problemas aí. Também são pontos importantes que podemos levar isso adiante rapidamente, melhorar os prazos para nos permitir ter acesso ao ver uma radiografia onde você tem um acesso de 10 anos ou quando você tem algum acesso à tecnologia que já estão defasadas, é muito frustrante como paciente. E é tão frustrante isso, porque a gente às vezes deixa os pacientes morrer seguidamente, que é o que está acontecendo na América Latina. Então, tem muitas pessoas saindo da América Latina para procurar um melhor sistema de saúde, melhorar essa qualidade de vida. Muito bem, muito obrigado, Alicia, porque você falou sobre temas muito importantes. E esse exemplo contundente que você traz dentro de uma realidade passada, onde se levava 2, 3 anos de aprovação para a realidade de um governo que reconhece isso em 45 dias, é um tempo que realmente podemos evoluir. Tem um reconhecimento aí, sabemos que tem muito mais que podemos fazer. É importante ouvir esse caso de quanto é importante a participação da sociedade civil, juntamente ao governo, à indústria e com todos os participantes, para que tudo isso realmente possa ser implementado. Muito bem, excelente. Muito obrigada, Alicia, por sua colaboração. Agora nós vamos ouvir a Maria Antonieta e, desde o ponto de vista de regulamentação, qual é o papel das agências regulatórias para isso tudo, para o tempo de espera, para a aprovação, para os tratamentos de doenças raras? Que iniciativas poderiam ser adotadas para melhorar o tempo de aprovação de medicamentos para doenças raras? Obrigada a todos e a FIPHARMA por este convite. Eu acho que esse é um tema que temos que realmente lembrar. É importante que tenha esse dia tão especial, porque as doenças raras realmente estão esquecidas. Então, obrigado por esse tema. E respondendo a primeira parte da pergunta, eu acho que os fatores que influenciam isso, como a Alicia já comentou, são: nós sabemos que o trabalho das agências regulatórias é avaliar a segurança e a qualidade dos medicamentos para doenças órfãs, para garantir que esses pacientes recebam terapias efetivas e seguras. No entanto, a qualidade limitada de dados clínicos disponíveis devido à baixa prevalência desses pacientes tem um impacto muito importante nos processos de revisão. Tem muitos desafios e, por exemplo, um desses desafios, como eu falei, são os dados clínicos limitados. Isso tudo é complicado recrutar esses pacientes para os ensaios clínicos, estudos clínicos. Isso pode retrasar a evidência e também a disponibilidade de um expediente para registro. Outra coisa que também tem agências regulatórias que querem usar modelos tradicionais para avaliação dos medicamentos, quer dizer, avaliar como é avaliado um registro sanitário para qualquer outro tipo de medicamento, e isso complica muito o tempo de aprovação. Por quê? Porque se um revisor está esperando encontrar a mesma informação para qualquer outro medicamento, vai ter muito trabalho para tomar uma decisão, porque a opinião dele vai ser que não tem uma informação clínica completa. E isso complica muito. Não se pode avaliar um medicamento
órfão como qualquer outro. E depois disso também tem a disponibilidade do desenvolvimento dos recursos. É importante contar com equipes especializadas para a equipe regulatória, tem que ter pessoas que conheçam o tema das doenças raras e que saibam realmente como é conseguida essa informação clínica, porque de alguma forma nós lutamos muito sobre os critérios para tomadas de decisões. Outro fato importante é que a gente vê que não tem muita harmonia nesses requisitos, ainda tem muito para ser feito no mundo em relação à harmonização dos requisitos para os medicamentos órfãos. E eles não têm os requisitos harmonizados por parte das agências de referência. Quando vemos agências como é na nossa região, na América Latina, por exemplo, às vezes também é difícil, complexo definir como apresentar um expediente. Por exemplo, se foi aprovado na EMA, claro, ok, foi sob determinados critérios. Se foi FDA, os critérios também são diferentes. Isso pode acabar Igual a Starlink la complicando. compramos sin que E nadie sepa, algo ¿viste? que não é menos importante, como a Te miraría que Letícia estoy en problemas. comentou, é indispensável a disponibilidade de marcos regulatórios para os medicamentos No, órfãos. Iván, no es Nós culpa del temos inversor. países onde nem Ese sequer internet que está esse bajito tipo de aquí. medicamento é mencionado nas regulações. Por isso foi comentado ao começo. Não existem critérios nem pessoas dedicadas a esse tema. Então, a gente não tem rotas específicas e claras de avaliação para priorizar esse tipo de medicamento. E agora, seguindo deste ponto, quais são as iniciativas e boas práticas que podem acelerar a aprovação desses medicamentos? Uma que tem dado excelentes resultados é a disponibilidade de vias de aprovação acelerada. Nós temos programa como o Fast Track ou da EMA ou da FDA que permite resoluções mais rápidas. E aqui é importante comentar também que o fato de que sejam mais rápidas não quer dizer que sejam revisões menos rigorosas e de qualidade. É que, na verdade, são assignados mais recursos e pessoas para isso. Então, isso acaba ajudando muito na disponibilidade e que seja muito mais rápida, né, nesse caso desses medicamentos. E também contar com estudos clínicos inovadores, como, por exemplo, o uso de estudos da história natural, que eles são adaptativos, análise de marcadores para reduzir a necessidade de grandes estudos controlados que não podem ser levados adiante nesse tipo de medicamento. Mas assim como a gente precisa de companhias inovadoras, fazer mais estudos clínicos. O que precisamos também é compartilhar esse tipo de informação com as agências regulatórias, para que quando eles receberem um protocolo ou um expediente de registro com informação proveniente desse tipo de estudo, saibam realmente como tratar esses dados, que não tenham demora e que não tenham dúvidas de decisões tocar. Outra coisa que vem acontecendo em alguns países é aprovações condicionais, ou seja, é permitida a comercialização com os dados preliminares e, obviamente, se exige a realização de estudos depois da comercialização para confirmar o efeito clínico desses produtos. Bom, avaliação em conjunto entre as agências regulatórias. Quando a gente vê que tem essa cooperação, tudo isso é incrível. Quando vimos a Orbis, que colabora com EMA e com o Canadá e o Japão também. Nós também temos o Orthopters dos Estados Unidos, que tem dado bons resultados. E tem algo que eu gosto muito, que a Alicia comentou, é que pode até ser um pouco estranho, né, em relação aos assuntos regulatórios, que sem dúvida é a maior participação dos pacientes. Então, isso está relacionado com doenças pouco comuns. Então, é importante a participação dos pacientes e associações desses pacientes nos estudos clínicos e na tomada de decisões regulatórias, porque isso pode ajudar a definir critérios de avaliação muito mais realistas e que realmente sejam centradas nas necessidades que vão cobrir. Falamos também sobre os estudos clínicos que são diferentes dos tradicionais e que têm um espaço muito importante no mundo, esses estudos, porque é isso que tem dado resultados incríveis. E aqui o que fazemos é incorporar evidência obtidas dos registros de pacientes, estudos adicionais, dados da vida real, para complementar a falta desses estudos clínicos tradicionais.
E não menos importante, o que alguns países têm implementado também são os incentivos regulatórios e financeiros para a fomentação da administração clínica desse tipo de produto e também para facilitar a, a comercialização destes. Já vimos alguns casos onde se estende a possibilidade do mercado, onde se reduzem as tarifas regulatórias e outra coisa importante, os subsídios que os governos dão para o desenvolvimento dos tratamentos órfãos. Então, para concluir, a implementação dessas estratégias definitivamente pode melhorar de maneira significativa a velocidade de aprovação desses medicamentos, garantindo que os nossos pacientes com doenças raras tenham um acesso mais oportuno a tratamentos mais inovadores. Sem dúvida, ainda temos muito o que fazer na nossa região. Veo mucho valor en los Muito ejemplos. obrigada. Então, Maria Antonieta, vemos muito valor em tudo que você vem falando. Parece que vamos competindo com tudo que estamos ouvindo através de você e da Alicia. Tudo isso tem um nível técnico muito importante, né? E tudo isso está permeando a perspectiva do paciente. E a necessidade é onde nós precisamos de soluções, temos que caminhar para reduzir tempos e busca de soluções para essas soluções que não são geralmente iguais às outras. Então, temos estudos, possibilidade de fazer estudos mais longos. Então, no caso disso, então, às vezes, nem sempre é possível fazer isso. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Tudo que você falou somou ao que a Alicia já comentou, certo? Então, agora vamos ouvir o Diego, que vai falar sobre uma perspectiva que, com certeza, vai somar a essa conversação e ajudar nessa perspectiva concentrada no paciente em cada um dos processos. Falamos com a Alicia sobre os processos de regulatórios e as condições que vimos no Peru, a Maria Antonieta com essa visão mais ampla das agências regulatórias aqui na Europa e nos Estados Unidos. E agora gostaríamos de ouvir do Diego quais os principais desafios que os médicos enfrentam na região para acessar essas terapias inovadoras para os pacientes de doenças raras. E desde a sua experiência, qual é o impacto que tem esses longos tempos? Acabamos de ver o estudo do waiting list, que os pacientes têm que esperar por essas diferentes barreiras que encontramos no sistema de saúde. Com certeza, essas esperas geram impactos nas mortes e também que os pacientes sofrem por suas condições. Então, queremos ouvir a sua perspectiva sobre esse tema. Diego, obrigada. Bom, eu quero cumprimentar a toda a equipe da FIFARMA e também quero agradecer especialmente a todos que se uniram nessa conversa. E esse acesso deve ser permanente, não somente no que temos, é uma conversação que temos que ter frequentemente. E são muitas famílias que têm uma expectativa de poder acessar os tratamentos para salvar as suas vidas. E também quero cumprimentar especialmente a Alicia, Janete e Maria Antonieta, por estarem aqui. A perspectiva dos médicos, agora que eu estava refletindo sobre o que eu ouvi, eu lembrei um pouco sobre a frustração de muitos dos médicos quando nós ouvimos eles ontem à noite. Ontem tivemos um webinar sobre o acesso de tratamentos inovadores. Então, às vezes, essas conversas se concentram mais que tudo nos pacientes e nas famílias e no impacto, que é muito importante, mas às vezes a gente não se coloca no lugar dos profissionais da saúde, certo? Eles têm um âmbito de trabalho que tem limitações. Às vezes eles gostariam de fazer muitas coisas. De fato, a gente conhece muitos profissionais que fazem malabarismos, fazem muitas coisas nos seus países para conseguir trazer inovação e também ter uma sinergia com vários outros setores da parte da saúde, com os diferentes países, mas também, ao mesmo tempo, tem esse tema de frustração, dessa parte épica que não
não têm o que fazer, porque eles não têm somente o paciente, mas também a família do paciente, a qual eles querem ajudar, a qual eles querem conseguir um resultado não somente na parte da saúde, no qual eles apostam também para poder garantir que tenha uma inclusão social dessa população. Permanente todo el tiempo. Há uma Eh, frustração Hay permanente em todo o veces, tempo. digamos, en medio de estas conversaciones, lo que E às emerge es que vezes, hay no meio dessas unos conversações, surge desafíos para los que médicos há en uns términos desafios de las barreras para os regulatorias que médicos, enfrentan. além das Todos barreiras de pudimos ver que regulação que eles viste, bueno, enfrentam. Nós já hace un vimos rato que isso. estaba mostrándose Você mesmo los descreveu há resultados del algum estudio. tempo que Hay unos estava mostrando o retrasos en la resultado dos aprobación que estudos. Há básicamente uns lo que hace es atrasos na que aprovação, que los basicamente o que faz profesionales o los médicos no é que tengan os la profissionais posibilidad de e os ofrecer, médicos não têm a digamos, unas possibilidade de alternativas oferecer, terapéuticas a los digamos, pacientes, umas sobre todo en alternativas términos de terapêuticas para os oportunidad, ¿sí? pacientes, Eh, principalmente Hay una enquanto fragmentación también de oportunidades. todos estos Há procesos uma regulatorios, fragmentação ¿sí? também de todos esses Tenemos una processos enorme regulatórios. disparidad en la Temos región uma enorme latinoamericana disparidade en términos na de região estos da criterios América Latina para la aprobación de estas enquanto a licencias esses sanitarias. critérios Yo sé que para a muchos, aprovação destas desde los licenças diferentes sanitárias. Eu sei que organizaciones de muitos pacientes y demás hemos abogado porque existan estos muitos dos criterios das diferenciales. diferentes organizações de Esto no es algo pacientes e nuevo, de advogados esto também, ha sido enquanto desde esses hace muchos critérios años. Vemos países, diferenciais, por isso ejemplo, não é como uma coisa Argentina, que han nova, logrado isso já vem de unos há avances muitos interesantes anos en términos de que atrás. haya Há países que já têm estos criterios alcançado grandes diferenciales. avanços Nosotros enquanto quisiera también ao fato remarcar que de que esses nosotros no critérios já estão abogamos porque diferenciados. se Eu violen los gostaria estándares de seguridad y eficacia. Nosotros de siempre comentar também abogamos que porque se para nós cumplan, isso não pero funciona, porque sí que são existen unos violados esses criterios en sistemas de términos de regulação. tiempo también, Então, y sei considerando las que características específicas de estas precisamos que enfermedades existam esses para la critérios em termos de aprobación. tempo e Estos com son essas retos para los características para profesionales de la aprovação. salud, para los Este é um médicos. desafio para os profissionais Ellos se da enfrentan saúde, también a para una os médicos. situación Eles se enfrentam de também a limitación, uma de situação de disponibilidad, limitação digamos, de esa e oferta de terapéutica. Muchas disponibilidade. veces hay tratamientos que están presentes, Muitas que están vezes há aprobados tratamentos que o estão digamos que presentes e que existe un estão acceso aprovados, ampliado en muchos mas otros existe países, um pero acesso no está presente en ampliado em cada uno de muitos los países, mas países. não está presente em cada um dos En países. algunas ocasiones se ven Em algumas abocados a esa limitación ocasiões, también de eles poder incluir un se paciente veem obrigados, en un eles manejo se encontram com terapéutico essas porque no hay limitações financiación e sem para um este manejo tipo de terapêutico, tratamientos o para porque não algunos há tratamientos en financiamento específico en los para respectivos esses tratamentos países. em, Vemos que también hay em un países desbalance, todo lo que específicos tiene e que ver vemos também entre la que não há financiación não tem um pública y balanceamento también lo que es el enquanto a acceso financiamento privado, público. y eso también impacta en esa E posibilidad isso que tienen também los causa um médicos de impacto nessa ofrecer possibilidade que os esas médicos têm terapias a los para pacientes, oferecer ¿sí? essas Los médicos terapias aos también se ven pacientes. abocados a Os médicos una também, situación de eles se falta de veem conciencia, de obrigados a conocimiento uma situação que hay de también en falta las de sociedades, todo lo consciência que tiene que ver con enfermedades raras. na Luego, pues, sociedade, por em tudo que supuesto, se ve tem que ver com reflejado en doenças raras. estas demoras Então, tudo en isso el se vê diagnóstico, en la refletido detección nessas temprana y en el demoras diagnóstico de estas de enfermedades que en muchos de los diagnósticos, casos logra superar más de los no 5 diagnóstico años. dessas doenças que muitas También hay un vezes desconocimiento sobre las superam os opciones 5 anos. terapéuticas por E parte de los também há tomadores de decisión. desconhecimento sobre Hay as veces los opções médicos están como terapêuticas que por no tienen parte dos ese tomadores de interlocutor, decisão. ¿sí? Às Con quien vezes, os puedo hablar médicos porque não no têm tienen ni essa siquiera la apertura interlocução. para poder educarse acerca de los retos desde el punto de vista terapéutico para enfermedades raras. E incluso dentro de los mismos médicos se presenta también unas Que oportunidades a não nivel tem de nem acceso a la sequer abertura información para poder bien ser terapêutico importantes. para doenças, Se a área necesita da también reforzar informação. todo lo que tiene que ver con É educación necessário também reforçar tudo dentro que del tem que ámbito ver com a médico para que ellos educação puedan no entender un âmbito poco más médico, para que qué capacidades se tienen possa y entender qué melhor um pouco posibilidades mais pueden sobre as capacidades que abrirse primero tem de la e prescripción de quais as nuevos medicamentos y possibilidades de que nuevos podem tratamientos. existir Creo que eso no es solamente para hacia estes afuera, sino al tratamentos. Eu interior acho que también isso del não gremio é médico somente se enfrentan a na parte esta exterior, barrera. mas também no De otro interior lado, de los todo o grêmio de médicos, médicos. para poder ofrecer Por las outro alternativas lado, terapéuticas, se os enfrentan a las médicos, para barreras poder burocráticas que oferecer existen en cada uno de nuestros países. essas Algunos terapias, se obstáculos enfrentam essas de barreiras manera de carácter burocráticas que administrativo, existem ¿sí? em cada um desses Que muchas países veces e de genera, caráter digamos, administrativo e que muitas que los vezes procesos geram del acceso sean cada vez más geram que esses demorados, processos ¿sí? fazem com que os Los processos médicos para obviamente acesso plantean sejam mais unos demorados e os médicos, objetivos lógico, terapéuticos, ¿sí? eles En función del sugerem tiempo, pero muchas veces estos se ven limitados a umas raíz de terapias em todas função esas do tempo, barreras mas muitas vezes se administrativas y veem muito burocráticas, limitados en por donde essas estos procesos, barreiras digamos, que pueden administrativas interferir e con esa adherencia a democráticas, los onde esses tratamientos que processos necesitan los pacientes para podem obtener los interferir resultados com que os se plantean tratamentos que o paciente desde el precisa para principio. poder obter os Y algo que resultados quisiera también sugeridos desde remarcar, o começo. porque creo que es un patrón general a nivel de Latinoamérica, los médicos se tienen que enfrentar
enfrentar esa fragmentación que tenemos en nuestros sistemas de salud.
Las enfermedades raras necesitan una atención que debe ser de carácter multidisciplinaria y tiene que tener un abordaje en donde la comunicación entre las diferentes disciplinas, los diferentes médicos de Eu las também gostaria especialidades tengan de América que do ser sistema de continuas, saúde, as doenças raras, os consecuentes, para diferentes que se tomen las médicos mejores e as decisiones especialidades a nivel de salud devem ser consequentes del para que sejam paciente. tomadas as Por melhores supuesto, tiene un impacto eso en la familia. decisões a nível de Entonces, esa paciente e que isso, descoordinación entre lógico, los tenha um actores y esa impacto com a família e fragmentación essa finalmente termina descoordenação, afectando, essa ¿sí? Porque no es fragmentação, solamente el medicamento, finalmente recordemos termina que afetando, no basta porque con não acceder al somente o medicamento que necesita el medicamento, paciente, sino que não hay basta muchas com ter otras, acesso ao medicamento que o hay muchos paciente otros precisa, aspectos mas y sim muchos otros com muitos procesos outros que hacen parte de esa aspectos atención integral del paciente. e muitos outros Entonces, processos a que eso se han fazem parte enfrentado dessa nuestros atenção médicos integral do en el día a paciente. día. Os nossos Y eso es lo médicos que têm que se estamos enfrentar a administrando, esse ¿sí? desafio. Un proceso muy complejo, no solamente desde la perspectiva de ellos, ahora E nesse processo hablando un muito poco como complicado, de lo que significa el impacto para las personas que convivimos con este tipo de enfermedades, ya desde el ámbito de los pacientes, los cuidadores y las familias, yo as remarcaría que uno pessoas com as de los que primeros convivem com este impactos que tipo de nosotros doenças, enfrentamos, sobre eu todo con estos destacaria aqui tiempos de que um espera dos tan primeiros largos, impactos que nós enfrentamos, es principalmente com esses el tempos de impacto espera tão clínico, ¿sí? longa, é En o los que impacto las personas que clínico, convivimos con este tipo de onde as diagnósticos pessoas que convivemos com esse tenemos tipo un de proceso de deterioro de diagnóstico, salud cuando no temos tienen um la oportunidad de processo acceder a de tratamientos de una manera oportuna. deterioração da La saúde, gran mayoría de estas enfermedades quando son não enfermedades que son temos um processo progresivas, levado son de maneira enfermedades que son oportuna. degenerativas, son Essas altamente doenças são discapacitantes, algunas degenerativas, muchas más são catastróficas que altamente otras. Yo recuerdo casos, incapacitantes, algumas llegan a la mais mente casos como catastróficas que atrofia outras. muscular espinal, como la esclerosis lateral amiotrófica, Há que son casos de enfermedades atrofia bastante muscular devastadoras y que espinal, si no se abordan são, o no se tiene doenças acceso de forma oportuna, devastadoras digamos, a e los que, se não tratamientos, tienen são un impacto abordadas ou clínico muy severo. se não tem oportunidade Y recordemos también que de um mucha de la acesso efectividad de esos a um tratamientos, tratamento com impacto digamos, que clínico se severo, da en la medida de lo muitas vezes posible esses cuando son tratamentos administrados de forma que temprana, ¿sí? são oferecidos na Entonces, medida do ese es el possível impacto e quando clínico, são digamos, severo realizadas de que maneira enfrentan los precoce, pacientes. Siempre va a ser más esse é o adecuado, impacto no severo solamente para clínico las enfrentado personas pelos que viven con estas pacientes, condiciones, sino mas para isso nuestros não sistemas de somente salud, para as pessoas tratar que de forma também temprana, es sofrem isso, decir, também tratar estas condiciones os de nossos forma, sistemas de saúde devem digamos, tratar isso de oportuna maneira y no precoce, tratar oferecer secuelas. Eso essas incluso va a condições afectar de la maneira sostenibilidad de cualquier oportuna. sistema de salud en el mundo. E isso, De otro lado, inclusive, hay un isso impacto pode afetar a psicológico, sustentabilidade de qualquer sistema de social, a saúde. nivel Por outro lado, económico, há um impacto psicológico, cuando social, tenemos la a nível oportunidad de econômico, garantizar el acceso a quando tratamientos temos a de oportunidade manera de oportuna. Estamos garantir o hablando acesso ao que muchas de tratamento las personas que viven e con de estas maneira oportuna, condiciones estamos podemos falando ser de que más muitas das pessoas productivas, ¿sí? com essas Podemos condições aportar podem más ser a la mais sociedad, produtivas, podemos podem mais trabajar, contribuir mais com a podemos incluso sociedade, consumir, ser más podemos trabalhar, funcionales también para la sociedad y también inclusive consumir, porque también consumir el e ser consumo mais hace parte funcionais también para a de la productividad de sociedade un e país. também consumir, Entonces, porque o consumo faz eso parte también da afecta finalmente produtividade de um la país. Isso economía, la também afeta sostenibilidad de un país. finalmente a Se economia e a necesita sustentabilidade de um avanzar país. en É reducir estos tiempos de necessário tratamiento para que poder avancemos reducir nesses esa tempos carga de tratamento emocional para que hay en poder las reduzir familias, esta carga aumentar, emocional digamos, que esa há nas productividad que famílias pueden tener los e pacientes si tienen unas aumentar buenas essa condiciones de salud y de produtividade que os bienestar, pacientes, reducir también el para que os impacto pacientes financiero tenham que hay en estas melhores familias. condições de Muchas de saúde. las Também familias está o al no tener impacto opciones de acceso a financeiro nessas tratamientos famílias. Muitas famílias innovadores, não tienen que têm recurrir a essas diferentes opções de acesso estrategias ao tratamento e para têm poder que acceder a recorrer otro a tipo de diferentes atenciones, estratégias otro para tipo de poder ter medicamentos, acesso otro tipo a de outro tipo terapias de que logren de atenção, alguna de forma terapia, mitigar de algunos de los medicamento, riesgos a los que cuales se consigam, que enfrentan possam en pelo el menos día a día. mitigar os Y efeitos dessas doenças que eles finalmente, enfrentam no no seu podría dia a dejar de dia. hablar Finalmente, eu del não impacto poderia que puede deixar de haber en falar términos do impacto que de la pode haver mortalidad de estos pacientes cuando enquanto no a hay la mortalidade posibilidad de desses acceder a pacientes, quando não tratamientos há para poder possibilidade tratar de acesso a estas condiciones de tratamentos salud. Los para pacientes essas se enfrentan condições de saúde a la muerte, digamos, de do una paciente, forma muitos se enfrentam à morte inevitable, ¿sí? de uma maneira Incluso muchos de los inevitável. casos, muertes de Inclusive, forma em muitos prematura. desses Nosotros en casos, Colombia morte hemos de tenido unos mortes casos precoces, lamentablemente muy nefastos, sobre nós todo en los temos últimos tido meses, porque uns casos las nefastos, condiciones del principalmente sistema han nos variado últimos debido a meses, unas porque as condições decisiones, dos sistemas têm digamos, de variado carácter devido estatal, y vemos cómo esa falta de a acceso umas oportuno a los decisões de tratamientos caráter estatal finalmente se ve e vemos materializada en como pérdida estas de vidas, que eso es lo que no debe vemos suceder tudo y no isso solamente en Colombia, materializado sino em en perda de cualquier país del vida. mundo. E isso não só Hay que na aumentar Colômbia, esa mas também em esperanza de qualquer vida de los país do mundo. pacientes, hay que aumentar Devemos esa aumentar a esperanza de vida esperança de también para vida las dos familias, pacientes ¿sí? e essa Y esperança de que vida avancemos também para también as en un proceso de famílias equidad en e que salud
possamos Ya con avançar esto no quisiera processo de cerrar también equidade em saúde. en relación con
com una resolución que relação se está a promoviendo a través uma de los movimientos de enfermedades resolução raras, que que es está la sendo resolución promovida através dos movimentos de del doenças raras, que é a Parenthesis International. resolução Y yo creo que muchos de los colectivos de que organización acho de que muitos pacientes estamos dos unidos coletivos en una coalición, já estamos porque la unidos numa Asamblea coalizão, General que va a haber en la Organización Mundial de la Salud ahora en Ginebra en el porque mes de mayo es nessa justamente reunião la que apuesta vai es haver esa, em ¿sí? Genebra, Que mejoremos, avancemos en una da equidad de Organização salud y Mundial da que Saúde, agora mejoremos em también esas maio. condiciones de acceso a tratamientos Esperemos que innovadores que possamos pueden melhorar ayudar a essas mitigar el condições de impacto de estas tratamento enfermedades e en que estas possamos familias. ajudar a mitigar o impacto Era eso. dessas doenças Muy bien, nessas Diego, famílias. muchas gracias. Era isso. Vemos ahí una cantidad de ángulos Muito bem, muy Diego, muito importantes a serem obrigada. considerados en esta discusión. Seguramente Isso el é muito médico, importante, la jornada del paciente con todos los profesionales que están e involucrados en principalmente esta o médico, a pieza jornada do y paciente, garantizar un buen, que estão. un buen tratamiento del paciente seguramente son muy Essa, importantes. Me gustaría llamar a Emilia isso finalmente tudo é muito para importante. Eu plantear gostaria su de chamar a Emília perspectiva. para que. Gracias una vez más por estar con Muito, nosotros. muito Y obrigada, desde tu Emília, uma vez mais por experiencia estar conosco. como E desde a sua organización experiência educativa, como ¿cuáles organização considera que son las de principales educação, barreras quais para el você. acceso a las terapias para enfermedades raras y de qué manera la sociedad civil puede contribuir de manera efectiva para superar estos desafíos y mejorar del acceso a los pacientes? Ya tuvimos acá mucha Superar substancia de cada isso. de los Já speakers, tivemos pero aqui muitas, seguramente tu perspectiva suma cada um a dos lo que estamos speakers discutiendo. já deu a Gracias una vez sua, más. falou a sua impressão, a sua perspectiva, mas queremos primero saber da sua agradecer perspectiva. a FIFARMA la invitación de poder Primeiro, quero estar agradecer en a, este agradecer a interesante FIFARMA panel con amigos que por estar conozco aqui hace neste tiempo interessante y painel también com enviar mi amigos que caluroso conheço há muito tempo. saludo a E todos los também que quero están enviar conectados hoy con nosotros os y meus, que muchos as de minhas ellos son líderes saudações de a todos aqueles organizaciones que de estão pacientes, conectados muchos hoje de ellos conosco, que muitas vezes são seguramente son líderes de mamás, con administração de papás, con pacientes e niños, que, con com adolescentes, certeza, muchos com de ellos mães, son pais, jóvenes adultos adolescentes, e muitos que deles são conviven con jovens alguna e condición adultos que poco convivem com frecuente alguma y que, como condição decía pouco Diego, frequente el impacto e, en como o calidad Diego de vida es dizia, o altísimo, son impacto na enfermedades muy qualidade de vida complejas é alto que involucran muchos de los aspectos e que envolve Diego nombró, son enfermedades que también muito dessas que o Diego necesitan un abordaje mencionou integral con e que la precisam uma participación de abordagem distintos integral profesionales y com a bueno, todo participação de eso diferentes hace que profissionais. el E escenario al tudo que nos isso faz com enfrentamos que sea todavía este más cenário que nós desafiante, ¿no? nos Yo quiero enfrentamos recordar seja mais desafiante. que hace ya 10 años que Já la há 10 Agencia anos Europea del Medicamento que a Agência instauró Europeia definitivamente un de Medicamento departamento instaurou específico para la definitivamente participación um de los departamento pacientes en clínico para a todo el proceso de participação desarrollo de un dos pacientes medicamento em todo esse innovador, ¿no? processo de 10 desenvolvimento, años pasaron ya, também de tenemos medicamentos un mapeo inovadores. Já passaram bastante 10 claro en anos, temos um Europa de mapeamento todas bastante las claro fases donde los na pacientes Europa pueden de todas as participar, eso es fases desde la fase preclínica, es decir, que desde el dessa momento en que se fase está pensando en una pré-clínica, molécula innovadora, né, ya los pacientes molécula, deberían estar e participando esses pacientes en qué es lo deveriam que van a estar esperar de esa innovación, qué participando resultados, para ver o que eles vão cuáles son esperar sus dessa inovação, prioridades, y quais são así os durante todas las resultados, quais fases, são as la preclínica, la prioridades, clínica, la fase regulatoria, que es a otra fase fase regulatória, importantísima, y por que é outra supuesto fase la importantíssima, disponibilidad de e, esa logicamente, a medicación para cada disponibilidade persona en el dessa lugar donde cada medicação persona vive, ¿no? para cada pessoa, no lugar onde cada pessoa Eh, vive. Estaba revisando que en el año Estava 2007 revisando que no ano de solamente se 2007, contaba con 22 somente se contavam personas para com participar en este 22 pessoas departamento. para Hoy son más de participar 800 neste personas departamento. Hoje são mais las de que están 800 participando pessoas en as que estão distintos niveles en participando todo este em proceso diferentes níveis y donde son coprotagonistas de la e onde innovación. são Yo creo que coprotagonistas ahí da la inovação. educación, que era lo que me Eu acho preguntaba, que aí na cumple un educação papel fundamental, ¿no? que cumpre um papel fundamental. La educación, nosotros nos É a ocupamos de eso, educação. somos una organización que se ocupa Somos uma fundamentalmente organização de que se ofrecer ocupa formación acreditada y fundamentalmente nuestra dessa de máxima ser preocupación es formação dotar a estos líderes, credenciada e a nossa organizaciones de máxima pacientes, a estos preocupação representantes, é levar que esses puedan, a líderes, esas habilidades aos seus necesarias para implementar representantes, estrategias de advocacy, ¿no? a Poder necessidade de no implementar solamente estratégias comprender y para não trasladar somente esas compreender e necesidades allí transportar donde essas se toman necessidades las decisiones aqui onde durante toma todas las as fases, como decisões dije, durante del todas proceso de as fases. innovación. Claro que para estar en esas mesas de discusión hay que estar preparado, no cualquiera puede hacerlo, ¿eh?
Hay que estar a la altura de esas Nós conversaciones y temos hay que que estar preparados, manejar temos que un estar à mínimo altura de dessas conocimientos conversações e básicos y temos que tener ter um muy mínimo de claro conhecimento cuál es el básico rol e que les ter compete a los claro qual é pacientes o en cada papel una que de estas compete fases o aos de pacientes mesas em cada de uma dessas discusión. fases ou Eso lo dessas desarrolló muy mesas bien de EUPATI, que es confusão. la Academia Isso foi Europea desenvolvido muito de bem pela Pacientes Academia en Desarrollo Europeia de Pacientes Terapéutico de y con la Desenvolvimento que estamos Terapêutico, actualmente con e muchas com a qual conversaciones a ver si estamos podemos atualmente trasladar estas buenas conversando muito prácticas para también ver se aquí en la podemos región. trazer essas boas práticas para a Y nossa así es região. muy importante E assim é muito cómo los pacientes importante también tienen que estar más ver cerca de como los os pacientes investigadores, devem estar muito mais próximos motivándolos dos a pesquisadores, dirigirse nos tal vez motivando a esas a, enfermedades que son poco a uma frecuentes, cómo direção tienen que para estar en essas sinergia doenças que total. são pouco frequentes, como estar em Justamente María Antonieta decía, sinergia, bueno, es que a como a veces Maria es difícil Antonieta localizar a esos falava, pacientes, certo? bueno, tienen Às que vezes é estar en un difícil trabajo encontrar esses continuo, pacientes, mano mas a con la gente tem que mano, ter um trabalho ayudándose contínuo, unos a trabalhando otros en todo juntos, ese proceso ajudando para uns aos perseguir y outros conseguir para eh, conseguir e perseguir resultados que son alcançar esses importantes para todos. resultados que são muito Otra de importantes las para cosas todos nós. fundamentales es que Outra coisa esa participación fundamental de los é que pacientes va a essa aumentar la participação dos transparencia, que no pacientes es também vai un dato aumentar a menor. transparência, e isso não El é poder pouco. tener generar Poder esas ter relaciones de e gerar colaboración essas entre relações de las autoridades colaboração entre as sanitarias, las autoridades autoridades que de se ocupan de saúde regulación e y las também as organizaciones de de pacientes y los regulação e líderes as que los están organizações de representando, pacientes e os líderes que os seguramente genera representam, más com confianza, más certeza vai gerar mais transparencia y confiança, mais también transparência déjame e decirte que também deixa eu democratiza la falar para vocês conversación, aqui es que decir, tudo nosotros vai también ser podemos mais fiscalizar si esos democratizado. tiempos Nós no se vamos están poder cumpliendo como comercializar se estão corresponde, cuáles son cumprindo esas o que barreras, deve ser, o que devem fazer, poder quais são también as ser un elemento de barreiras ayuda, de e também apoyo, pode ¿no? ser um elemento de ajuda e Déjame que apoio. comente que en Brasil, cuando hay Eu, una eu quero consulta comentar pública, aqui que es também que otra no Brasil, herramienta quando tem uma consulta importantísima con la pública, que que é cuentan outra ellos y con la que ferramenta podríamos contar todos en la importante que región, eles la contam, comunidad que sabe eles têm e que exactamente si toda a se está região evaluando una deveria medicación, si se ter está também. A votando para la comunidade sabe incorporación de se está alguna entrando tecnología a nueva en medicação, salud. se está Entonces, sendo claro, no investido es em lo alguma mismo nova tomar una tecnologia da decisión saúde. en Claro, não é una a mesma oficina coisa cerrada tomar donde somos uma 5 decisão y que num toda la comunidad escritório esté fechado enterada com de cómo 5 se van pessoas, tomando onde toda a comunidade esas esteja decisiones. Entonces, una inteirada de educación, como essas como dijimos, decisões são dos, tomadas. dijimos que Primeiro, aumenta então, a la educação transparencia. é Yo muito creo que la bom. última es la más Segundo, a importante, transparência que aumentada. promueve E un a acceso terceira, más que eu acho rápido, é la mais participación importante, é a directa de promoção los de um processo mais rápido. A primeros participação involucrados, direta dos la primeiros posibilidad de mostrar envolvidos, cómo estas a enfermedades possibilidade de realmente mostrar como impactan en la essas calidad de doenças vida, cómo realmente generan impactam a discapacidad, qualidade de vida, em, como geram que como decía Diego, capacidade, necesitan también como o unos Diego criterios que sean comentava, tudo específicos, é porque preciso estamos critérios hablando de situaciones específicos en las para que tudo tal vez no isso, hay porque nada estamos para falando esas de familias, no hay nada para esos situações que às niños vezes não tem y donde nada el para tiempo essas realmente famílias, es para vida. essas crianças, e Entonces, onde o allí creo tempo que también realmente marca é la vida. urgencia, Eu marca la acho que prioridad, também isso marca uma marcan un poco urgência, uma prioridade e também el rumbo de marca hacia dónde o tenemos que ir. Nosotros rumo para justamente que nos mostra ahorita onde estamos devemos terminando, hoy ir. mismo damos Agora, continuación a hoje un mesmo, seminario que estamos tenemos en terminando um Advocacy seminário que para estamos líderes que terminando representan na o que acompañan Advocacy, que é familias um con líder que atrofia muscular acompanham espinal, as que las acaba de famílias nombrar que Diego. têm Y bueno, es una atrofia manera medular también de ofrecer a espinhal, los como o líderes Diego esas comentou, é uma herramientas que forma de necesitan. garantir aos Y ya líderes para essas finalizar, ferramentas diría que precisam. eh, E para terminar, también eu diria confirmando el que espíritu que han mostrado para todos los confirmar o compañeros del espírito que panel, todos os que necesitamos, companheiros do por un lado, painel tener aqui unos criterios demonstraram, o que a diferenciales, gente pero por el otro precisa lado, en contrapartida, temos tener que una ter algo armonización especial de e, esos por criterios, outro es decir, lado, que esos temos que ter criterios, uma que podamos harmonização. É unificar um unos criterios critério que básicos a nivel podemos regional para unificar que a nível básico e ese proceso sea regional, más simple, para que esse más processo fácil, seja mais garantizando simples, obviamente la mais seguridad, fácil, como para decía garantir, Diego, obviamente, a y no segurança. perdiendo el aspecto de ser E não riguroso, ¿no? perdendo Por esse ponto último, que bueno, é da rigorosidade. agradecer a FIFARMA E, por último, quero quienes nos agradecer ocupamos de a advocacy, no podemos FIFARMA, hacer que advocacy si no nós nos tenemos datos. Entonces, ocupamos, estos datos seguramente van se a a ser gente una não gran tem ventana dados, e de com oportunidad para trabalhando seguir junto otras com a conversaciones y Advocacy, para vamos seguir receber dados que vai ser uma grande preparándonos para oportunidade para continuar ser nos más protagonistas preparando
para ser mais protagonistas para o tipo de saúde que queremos e o tipo de acesso que queremos, tentando envolver o máximo possível a comunidade. Então, muito obrigada por essa oportunidade e, então, felicidades a De todos. verdad, yo creo que a todo que todos los É verdade. conferencistas Eu traen, acho porque que vemos ahí, o ¿no? que Y en todos os que estábamos conferencistas transformando la trouxeram espera hoje en nos acción mostra que desde estamos muchos transformando a ángulos. Hay mucho espera más que se necesita da hacer. ação em Creo que muitos acá este ângulos. Tem seminario muito que mais, celebra este claro, día que tan temos que importante también fazer, es mas aqui a neste todas seminário las que personas que comemora están esse acá dia tão conectadas, importante, una forma de eu quero transmitir dizer a esta todas as pasión de pessoas que todos, estão pero aqui también tiempo, conectadas, essa é uma también maneira de posibilidades de passar, de conectarse con transmitir a buenas paixão prácticas que que se ha temos e também de avanzado no melhorar solamente en as Latinoamérica, boas pero en otros práticas que países, vêm avançando não porque estos somente son na los América pasos que Latina, tenemos mas que dar também em para outros seguir países, porque moviendo esses são estos os números passos que que temos vemos, que ¿no? dar Que para aún en continuar Latinoamérica movendo nos esses traen números que mucha vemos, preocupación, porque seguramente a los ainda a América pacientes Latina mucha traz muita inquietud y que preocupação, seguramente se puede hacer mucho principalmente más. para os Nosotros como industria de pacientes. Então, innovación nós estamos podemos fazer muito absolutamente mais. Claro, comprometidos nós, como y dejo que indústria, Janet estamos hable por FIFARMA para ir comprometidos e eu cerrando quero nuestro pleno. Muchas deixar que gracias, agora a doctora. Janet fale por Gracias, FIFARMA Víctor, para y encerrar o gracias a estos evento. panelistas. Qué panel Obrigada, tan Vitor, e aos maravilloso, nossos perspectivas distintas, pero conferencistas. Que también painel complementarias, como maravilhoso, decía com Víctor, diferentes vamos encontrando perspectivas, mas acciones, vamos encontrando complementares, certo? Como compromisos, vamos disse o encontrando Vitor, que finalmente hay vamos caminos encontrando que pueden ações, seguirse, compromisso e hay vendo que incluso tem lecciones caminhos por que compartir, podemos hay tantas seguir, cosas de las que inclusive podemos lições para aprovecharnos compartilhar. entre Tem todos en tantas el sentido coisas que positivo de la podemos palabra aproveitar para entre poder seguir todos avanzando. para De verdad poder que yo continuar disfruté mucho avançando. estas Então, intervenciones. eu mesma Gracias por adorei haber hecho todas essas parte de este webinar en intervenções. el día de hoy. Obrigado por Gracias por participarem todos los que se desse conectaron. webinar Tuvimos hoje. más de Obrigado por 120 todos que personas se conectadas conectaram. y Tivemos mais de seguramente, 120 como está pessoas siendo grabado, conectadas. muchos más E como ele está podrán sendo después descargar gravado, los muitas resultados outras de pessoas este vão poder webinar. De assistir verdad esse que lo que nos webinar queda como fazendo tarea download. siempre es seguir Então, actuando. como Siempre digo tarefa, que fica o quê? Sempre siempre continuar hablamos, atuando. conversamos, Nós sempre pero lo que sí sé conversamos, que falamos, todos los sempre panelistas batemos hacen es papos, né? actuar Como eu y sé que sempre muchos de los digo, o que conectados os también lo hacen conferencistas fazem y hay que sempre é seguir atuar, insistiendo, é insistiendo, agir. Então, insistiendo temos y que seguir haciendo continuar la tarea. Es lo que insistindo, tenemos que hacer continuar todos los fazendo a días. Y aquí tarefa. É estamos isso de que temos que Fifarma fazer también con ese gran diariamente. compromiso. E Gracias a aqui todos y estamos, feliz resto de desde día. Fifarma, com esse Chao. grande compromisso. Um bom dia a todos e até logo. Boa tarde. Adiós. Muchas gracias.